Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, meu irmão. Morte e ressurreição. O que parece, o que você acha, o que muitos acham que seja mais importante? A morte ou a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu acho que a morte de Jesus foi uma prova, dizem muitos, que os seus ensinamentos estavam desagradando aos judeus e por isso Jesus foi assassinado. Os guardas levaram Jesus pelos braços e Jesus foi resistindo, foi crucificado, morreu e acabou-se. Não foi assim a morte de Jesus. Jesus morreu. Jesus morreu, mas em morte vicária, morte substitutiva. Como nós temos textos de Mateus 26, 52 a 54, vamos ver aqui, Mateus 26, 52 a 54, temos João capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Temos Mateus 16, naquela conversinha, naquela pequena bronca que Jesus deu a Pedro, Mateus 16, do 21 ao 23, quando ele diz que Pedro cogitava das coisas fraternais, mas não das coisas de Deus. Então, nós temos esses e muitos mais outros textos mostrando que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma morte voluntária. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Eu a dou e volto a retomá-la. Ele disse também que era necessário que ele morresse para que se cumprissem as Escrituras. Quando ele foi preso, ele disse que tinha muitas legiões de anjos à sua disposição, se ele quisesse livrar-se daquele momento. Então, são muitos os textos que mostram que houve a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e essa morte foi uma morte por entrega, uma morte voluntária, uma morte vicária ou uma morte substitutiva. E o que aconteceu com essa morte? Jesus trouxe sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. E como diz Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mais ou menos dizendo que a dor que nós teríamos que sofrer, ele sofreu por nós. A dor que nos traria liberdade estava sobre ele. O sofrimento estava sobre ele, porque ele o fez por amor e o fez graciosamente. Então, houve a morte de Jesus. Com a morte de Jesus, um fato ficou bastante patente, mas alguma coisa ficou em suspenso no ar. Jesus levou sobre si as enfermidades daqueles homens, de todos os homens, de todas as épocas, mas ele está morto? Que pecados ele levou? Quais pecados ele levou? De quem? E os pecados dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos? Ele levou realmente sobre si as nossas enfermidades, porque os textos bíblicos falam exaustivamente sobre isso. E nós não apresentamos todos porque ficaria um vídeo praticamente inviável. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas como nós teríamos certeza de que os nossos pecados foram realmente anulados? Como nós poderíamos ter a certeza de que Jesus anulou os nossos pecados, não apenas guardou, mas anulou os nossos pecados?
A prova vem pela ressurreição. Quando pelo poder do Espírito Santo, Jesus se fez ressurreto dentre os mortos. E o seu espírito e o seu corpo, incorruptos, corpo de ressurreição, foram vistos durante mais de 40 dias por mais de 500 pessoas. Então, quando ele se fez ressurreto, os nossos pecados não estavam mais sendo causadores da sua morte. Por que ele se fez ressurreto? Por que ele foi ressuscitado? Porque os nossos pecados não existiam mais. E por que os nossos pecados não existiam mais? Porque Deus Pai anulou os nossos pecados e reconheceu Jesus como o único e legítimo Redentor, como o único e legítimo anulador dos nossos pecados. Então, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo são duas coisas indissociáveis. Através da sua morte, ele nos concedeu a justificação. A condição de justo dele nos foi imputada, para que nós fôssemos aceitos perante Deus Pai e tivéssemos um caminhar cristão, com aprimoramento moral, com aprimoramento espiritual, depois que nós fomos reconciliados com Deus, depois que nós tivemos uma identidade cristã, depois que nós recebemos essa informação e incorporamos no nosso entendimento, com todo amor e todo respeito, que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então a morte dele nos trouxe a justificação, ou seja, o caráter de justo de nosso Senhor Jesus Cristo nos foi imputado. Não que nós tivéssemos nos tornado justos, mas sim justificados por ele e unicamente por ele. Ele levou sobre si os nossos pecados e no domingo ele se faz ressurreto. Quando ele se faz ressurreto, ele não tinha mais os nossos pecados. Ele foi aprovado por Deus. Aqueles pecados que Jesus levou para o sepulcro foram todos anulados, não existem mais. Não existem mais. E ao se fazer vivo novamente, ao ser ressuscitado dentre os mortos, Jesus estava demonstrando a todo mundo, a todo principado e potestade, que Deus estava não apenas anulando os pecados, mas fazendo Jesus ressurgir dentre os mortos para que ascendesse aos céus e por toda a eternidade fosse o nosso justificador, o nosso redentor, o nosso salvador, o anulador de nossos pecados e o nosso reconciliador com Deus. Então aí está o grande segredo de não podermos dissociar a morte da ressurreição. Como eu disse e vou repetir, a morte de Jesus, morte vicária, levou sobre si os nossos pecados. Mas é na sua ressurreição que nós tivemos a certeza que os nossos pecados foram anulados e que ele, Jesus, ressurgiu para a vida eterna, glorificado, aceito por Deus Pai como o único e legítimo Redentor e Salvador. Por isso, nenhum homem ou mulher pode resgatar-se de seus pecados sem a intervenção soberana de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta vaidade, não adianta sabedoria, não adianta rebeldia, não adianta raciocínio, não adianta reunir os físicos e os matemáticos e até mesmo teólogos, entre aspas, discutindo o sim ou não dessa questão. Porque isso é cristianismo puro. Isso é o eixo, é a parte axial do cristianismo. Cristianismo tem também componente de amor, componente de caridade,
componente de compreensão. Mas para haver cristianismo e para haver uma identidade cristã, para haver um caráter cristão e uma aprovação por Jesus e por Deus Pai, como está em João 5:22, é necessária a morte e a subsequente ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As nossas obras, o nosso amor fraternal, as caridades de todos os tipos, são recomendações universais de Jesus para toda a multidão que estava reunida ali. Não especificamente para cristãos, nem especificamente para não cristãos, mas recomendações universais. Porque todas aquelas recomendações de Jesus, quanto a amor, caridade, perdão, mansidão, etc., no Sermão do Monte, em Mateus 7, 8, 9, foram dirigidas a todos os povos. É desejo de Jesus e é desejo de Deus Pai que essas recomendações, que já eram conhecidas séculos antes do nascimento de Jesus, fossem praticadas por todos os homens. É por isso também que as nossas obras e os nossos méritos não nos reconciliam com Deus. Quando nós somos cristãos, pelo sangue remidor de Jesus, quando nós cremos na obra redentora de Jesus, o amor, a caridade e todas essas qualidades morais e espirituais vão nos dar galardão, não é salvação. Obras dando salvação é bobagem. A única obra que salva é a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, aonde ele soberanamente, por amor, por graça, levou sobre si os nossos pecados, nos tornando justificados perante Deus, não justos, justificados e preparados para nós caminharmos numa vida cristã. E quando ele se fez ressurreto, todo o principado e potestade, toda a humanidade teve a certeza de que Jesus foi aprovado como único capaz de anular os nossos pecados, nos salvar e nos reconciliar com Deus. E realmente os nossos pecados que ele levou para o sepulcro desapareceram, porque Deus pode todas as coisas. Então, meu amigo, meu irmão, independente de qualquer doutrina, religião ou ponto de vista teológico, isso é cristianismo. Sem a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, pode-se até falar em Jesus, pode-se até falar em amor fraternal, pode-se até abrir a Bíblia, mas se não houver o entendimento e o reconhecimento profundo, uma profunda gratidão a Jesus pela sua obra redentora, não existe cristianismo, não existe o caráter cristão. Não adianta, como muitos querem, mudar a história, tentando introduzir doutrinas pessoais, doutrinas humanistas, doutrinas rebeldes, doutrinas iluministas, doutrinas ditas racionais, que na verdade são mais irracionais, porque pretendem anular o plano de Deus. Tudo isso se desfaz perante a obra redentora de Jesus. Para completar, nós temos aqui no Evangelho de Mateus, não, em Romanos, já falamos. Vamos até Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, o acreditar profundo, sincero, não é apenas crer, é ter fé, realmente acreditar profundamente nisso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, não pelas obras, pela fé, esta graça. Não é mérito, é graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? E um pouquinho mais aqui em Romanos 3, a partir do versículo 21, do 21 até o 26, do 21 ao 26. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Eu vou repetir. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Então, sinto muito doutrinas humanistas e racionais. Isso é graça, gift, é um prêmio imerecido. Sendo justificados gratuitamente ou graciosamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Eu até diria que só existe em Jesus Cristo, como Senhor e soberano, como Redentor, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Então, essa fé não é apenas falar de Jesus. Muitas pessoas dão grandes palestras sobre parábolas de Jesus. Muitas pessoas fazem reuniões para falar do amor que ele nos ensinou. Isso é muito bonito, mas o que é verdadeiro e o que é lindíssimo é essa obra de redenção, essa obra de resgate, essa obra de redenção, de justificação, de salvação e de reconciliação com Deus, como nós acabamos de ler, e que, no caso, ocorre pela morte e ressurreição. Não podemos separar morte e ressurreição. A morte que nos justifica e a redenção, que é o sinal universal e eterno é a aprovação de Deus Pai, de que nossos pecados são anulados por Jesus e que Ele é o único e legítimo justificador e nosso Redentor. Amém? Que isso seja útil a você, para que você não se deixe iludir por doutrinas que parecem cristãs, mas negam a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.